na fala do Papa ontem, em momento nenhum ele disse: aqui está o Papa. O tempo todo ele disse: aqui está o Bispo de Roma. Eu acho que esse Papa escutou o que o outro disse, viu? Nós não podemos, como membros dessa hierarquia da igreja, colocar em primeiro lugar as nossas vaidades pessoais. Precisamos, em primeiro lugar, colocar o nosso ministério a serviço da igreja. Igreja povo, não é igreja parede, não é igreja aparelho, é igreja gente. E assim nós teremos a oportunidade de começar, cadê o tema aqui, né? De começar a aparecer um pouquinho com São José, o guardião da fé, o servo humilde de Deus. Enquanto a gente achar que é importante, né? Agora eu sou Papa, o homem poderia ter sentado lá naquela cadeira, naquele trono, para os seus irmãos cardeais beijarem não somente as mãos, mas os pés, e prestarem assim obediência até o último dia da vida dele. Ele não quis fazer isso. Ele quis, em pé, abraçar os seus irmãos cardeais. Afinal de contas, foram eles que o colocaram naquela posição de Papa, né? O Bento XVI, quando foi eleito, ele disse: eu sou humilde servo na vinha do Senhor. Exatamente como o tema da novela de vocês. Você sabe que quanto mais alto nós estamos, mais besta nós ficamos, né? Então quando eu subo 2 degraus desse aqui, ó, parece que eu estou vendo vocês assim por cima, né? Se eu não tiver cuidado, eu tropeço e caio aqui e meto a cara no chão. Quando nós levantamos demais a cabeça, nós corremos o risco de tropeçar no nosso próprio orgulho, no egoísmo, nas vaidades, e não nos tornamos servos do Senhor, humildes. A humildade, gente, ela é dom de Deus e nós precisamos pedir a Ele que nos conceda cada dia mais. Nós estamos vivendo num mundo egoísta, onde o importante sou eu e São José, para vosso padroeiro, está mostrando que é possível servir com humildade na caminhada do processo de salvação assumido por Jesus Cristo. São José, o guardião da fé. A fé é outro dom precioso que Deus nos dá constantemente. Fé não é uma coisa que a gente mede se tem muito ou se tem pouco. O importante é que você guarde a fé que você tem, porque o próprio Jesus disse: se você tem fé, mesmo que seja pequenininha assim como um grão de mostarda, eu não conheço mostarda, não sei qual é o tamanho, mas dizem por aí que é pequenininho. Mas se você tiver esta fé, mesmo que seja um pouquinho assim, você será capaz de coisas grandiosas, disse Jesus. Você será capaz de transportar montanhas de um lugar para outro, apenas falando, e ela vai obedecendo a tua fé. Quando eu disse que sou caipira, e por isso eu fico sempre meio tímido aqui quando eu vou na igreja dos outros, lá no Queraúz, não, eu faço o que eu bem entender, porque eu estou em casa, né? Em casa. Eu aprendi com a minha mãe que quando a gente vai na casa dos outros, deve se comportar. Nós éramos moleques, eu não digo que cresci, né? Eu não cresci, fiquei pequenininho. Ela reunia todos eles, nós somos 12 irmãos. Nossa Senhora, não muita gente. E ela dizia: olha, nós vamos na casa de comadre, fulano de tal hoje. Ó, se comporta, né? Porque senão quando chegar em casa apanha. E naquele tempo podia dar um tapa na orelha do filho, né? Eu acho que é por isso que eu sou gente, viu? Porque nós estamos criando uma raça de gente ruim, porque não pode dar bater. Daqui a pouco vamos ver o mundo que nós temos. Se não se comportar, você quando chegar em casa apanha. Igual que ela fazia bem, né? Deixava para bater quando chegasse em casa, poderia bater lá na frente de todo
você for dar um cascudo no seu filho que ele ameaçar com a polícia, você tem dois. É para ele aprender a não ameaçar, porque o que está proibido é espancar. Dá uns tapinhas para corrigir, mas não deixa marca não, senão você vai para a cadeia do mesmo jeito. Eu aprendi isso, vamos na casa dos outros, a gente vai com calma, vai com tranquilidade e até com um certo medo. Mas esse medo não pode atrapalhar a caminhada, né? Eu sempre brinco que quando pode perguntar para o padre João, que tem mais de 13 anos de paz, está ficando velho para você, tá? Tomara que ele não esteja me escutando. Mas pode perguntar para qualquer padre, pode ter, o Ticão deve estar criando raiz aí no Matarazzo já, né? Mais de 30 anos de paz. Todas as vezes que nós entramos na igreja para presidir a Eucaristia, eu e todos eles sentimos um frio medonho na coluna. Vocês nunca pararam para perguntar por que a gente sente isso? Não, ninguém nunca contou isso para vocês. Eu brinco, não sei se é verdade isso, mas eu costumo brincar. Como é que no próximo domingo, esse não o outro, nós vamos celebrar o quê? Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Jesus entrou em Jerusalém montado no quê? Pois eu me sinto toda vez que vou celebrar a missa o jumento de Jesus. Eu não me sinto Jesus, não, eu me sinto jumento, onde ele vai montado, por isso frio aqui na porta. E qualquer outro padre que se sentir esse frio e achar que é outra coisa, não, é o jumento de Jesus. Já está de bom tamanho, né? Oxalá nós pudéssemos de fato carregar Jesus Cristo nas nossas costas o tempo inteiro. Se colocar nesta posição para carregar Jesus, para torná-lo cada vez mais visível, é guardar a fé e se tornar humilde servidor na vida do Senhor como São José. Guardar a fé, proteger, acreditar, defender a fé que você acredita. Porque senão qualquer misantropozinho que aparecer na vida leva você para qualquer lado. Nós precisamos ter convicção da nossa fé. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos saber transmitir aquilo que nós acreditamos. Vocês já pararam para pensar? Eu estou me sentindo um jumento amarrado, viu? Agora o microfone sem fio, a gente pode ir longe ali, não dá, né? Está meio burro amarrado, não pode ir muito longe, ele só vai assim, dentro. Você está filmando aqui? Agora você vai colocar esse nome. Agora eu tenho que me controlar, né? Já parando para pensar que no anúncio da nossa fé, a nossa igreja, ela tem para nos ajudar a concretizar a nossa fé, a Eucaristia, a palavra, os santos, os papas, os padres da história da igreja, da história da salvação, todos. Nós temos uma gama que nos ajuda a guardar a fé, pelo exemplo, pelo testemunho, pela vida. Para um pouquinho e pensa. Alguém disse que essa missa está sendo transmitida por um site aí, por isso que eu preciso tomar cuidado, né, pessoal? Para um pouquinho e pensa, por que será que muitos católicos, ou alguém que se dizia católico um dia, deixou tudo isso que eu acabei de elencar aqui para se dedicar exclusivamente e unicamente à palavra, como é o caso dos nossos irmãos protestantes? Deixa a Eucaristia, deixa a história da salvação, deixa os santos, não as imagens, porque a imagem é outra história, mas deixa a vida dos santos de lado para se dedicar somente à palavra. E eu vou dizer a vocês que a culpa não é deles, não, é nossa, porque nós temos tudo isso que eu elenquei aqui e nem a palavra nós sabemos transmitir. Por isso as pessoas vão atrás, ao menos da palavra. Pois no dia que soubermos transmitir a nossa fé, no dia que soubermos guardar
você é uma pessoa de fé, um cristão autêntico, que participa da celebração eucarística, que tem uma vivência cristã autêntica, verdadeira, você tem por obrigação de ser uma pessoa boa. E as pessoas que não rezam como você, que não acreditam em Deus como você acredita, olha para você como uma pessoa boa e diz: se ele que é humano é bom desse jeito, o Deus dele tem que ser bom também. E por isso eu quero, e por isso eu abraço, e por isso eu aceito. Agora, se você vem aqui, reza, comunga o corpo de Cristo, escuta a palavra, tem os exemplos dos santos e sai daqui pisando na cabeça das outras pessoas, quem não reza como você, quem não acredita como você, diz: se esse sujeito é ruim desse jeito, o Deus dele é igualzinho a ele. Por isso eu não quero. Meus queridos, para encerrar, para não cansar vocês, muita gente não tem a oportunidade ou não terá a oportunidade de ler a palavra de Deus como nós lemos. A única oportunidade que muita gente tem de ler o Evangelho é olhando a tua vida. Portanto, você que é cristão autêntico, verdadeiro, guardião da fé, tem a obrigação de mostrar o Evangelho de Jesus Cristo na sua própria vida. Isso é ser servo humilde do Senhor. Isso é saber guardar a fé que um dia você recebeu da igreja. Isso é testemunhar Jesus Cristo. Isso é parecer um pouquinho com São José. Um homem simples, humilde, mas que soube ensinar a amar, soube ensinar a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é igual a nós em tudo, menos no pecado. Soube ensinar o ofício e saber colocar em prática a vontade de Deus. Eu queria ainda dizer duas palavras sobre o Evangelho de hoje, mas o Evangelho de hoje requer que nos recordemos dos 7 grandes sinais ou milagres realizados por Jesus no Evangelho de São João. Eu vi muita gente com Bíblias aqui na mão. Será que você que está com a Bíblia na mão, até quem não está mesmo, seria capaz de ajudar o Padre a lembrar os 7 sinais realizados por Jesus no Evangelho de São João? Quem sabe? Alguém já disse o primeiro, as bodas de Caná, no capítulo 2, né? Maria, a esposa de José, a mãe de Jesus, é convidada para uma festa de casamento e Jesus também é convidado. E lá ela percebe que a alegria está acabando porque o vinho está acabando. Vinho no Evangelho é sinal, é sinônimo de alegria. Por isso Maria percebe que o vinho está acabando, a alegria também vai acabar naquele casamento. E ela vai até Jesus. Jesus até olha para ela assim mesmo, não é hora ainda. Mas ela, acreditando, guardando a fé dela em Deus e sabendo que o seu filho vai colocar em prática o projeto de Deus, ela diz: faça tudo o que ele quiser. E aí acontece o primeiro milagre. Todos os outros sinais realizados por Jesus apontam para o primeiro, porque traz alegria. O segundo, não é para colar não, é para saber de qual. Nós proclamamos esse Evangelho segunda-feira na liturgia da missa. A cura do filho do empregado real, que estava doente. E este homem vai até Jesus e diz: olha, vai curar o meu filho, ele está morrendo. Jesus disse: se você não vê sinal, não vai acreditar. Mas volte para casa, seu filho está vivo. O homem volta, encontra os seus empregados vindo ao seu encontro, dizendo: o menino está bem. Alegria, mais uma vez, para o coração daquele homem que abraça a fé, ou seja, que guarda a fé como São José, como o nosso tema da novena. O terceiro sinal, a cura do paralítico lá na beira da piscina. Olha, gente, eu olhei aquele texto que foi terça-feira, né? Terça-feira, aí dá vontade de ir quando eu vejo aquele Evangelho.
Porque o homem está, desculpa o termo que eu vou usar, lascado lá, paralítico na beira da piscina. Pensa um pouquinho nesse Deus cruel que foi ensinado aquele povo. O povo, os fariseus, os mestres da lei, ensinavam naqueles corredores, eram 5 corredores, de gente doente, paralítica, aleijado, coxo, e todas as vezes que você quiser colocar ali, ensinavam que de vez em quando Deus mandava um anjo soprar aquela água na piscina, borbulhar. Vocês estão com pressa para ir para casa hoje? Não, então eu posso ir até meia-noite. Você vai ficar com o braço cansado, viu? Quando Deus quer, Ele manda o anjo sacudir aquela água e, ó, é só o primeiro que entra, viu? Mas que Deus não. Imagine uma multidão doente de Deus fazendo seleção de quem vai ser curado. Isso é um ensinamento errado, gente. Isso é a visão dos fariseus, dos mestres da lei. Então Jesus encontrou um homem que está sofrendo há 38 anos. Imagina, eu tenho 36, ainda tenho que viver mais 2, e que a minha vida tenha sido toda de sofrimento. Às vezes eu já me sinto cansado nesses 36, sabe? Parece que já nasci meio cansado. É baiana, né? Baiana nunca nasce cansado, né? Tem baiana aqui? E aí Jesus disse: você quer ficar curado? Parece óbvio a pergunta de Jesus, né? Ele diz: eu quero, mas eu não tenho ninguém. É um sozinho na vida. Eu não posso, estou paralisado. Todas as vezes que eu vou chegando na beira da piscina, o que acontece? Dá raiva, né? Você está pronto para fazer a coisa, aí chega outra na sua frente. Jesus diz: pega a tua cama, levanta, vai para casa. Jesus diz àquele homem: eu sou a verdadeira fonte de água viva. Precisa ficar agora entrando nessa piscina velha, podre aí, viu? A piscina que entra muita gente é um desastre, né? Mas é só de vez em quando entrava um, a piscina devia ser. Jesus, o paralítico levanta, pega. Não pode, porque ele sabe, Jesus diz: as favas vezes sabe para ele. Porque a vida está em primeiro lugar. Terceiro sinal. O quarto sinal é a multiplicação dos pães. No capítulo 6, Jesus dá comida para todo mundo. E depois querem fazer o rei e não é desta forma. Depois ainda vem, depois de dar comida para todo mundo, Jesus sai bonitão. Acho que estava parecido comigo um pouquinho assim, né? Andando sobre as águas. E os discípulos tudo assustados. É fantasma, né? Jesus diz: calma, sou eu. Fantasma não fala. Se você vê um fantasma um dia falando, cuidado, Jesus diz que não fala. Aliás, fantasma não existe, nem coisa da cabeça da gente. Não sou o fantasma, é Jesus que está andando aqui. E sossega o coração dos discípulos. Depois ele ainda cura o cego de nascença. E por fim, ressuscita Lázaro. Todos os milagres de Jesus, todos os sinais de Jesus, repito, nos levam para a primeira alegria das bodas de Caná. Tudo que ele fez foi para levar alegria ao coração do ser humano. Tudo que Jesus continua fazendo ainda hoje é para levar alegria aos nossos corações, ou melhor, para trazer alegria aos nossos corações. Por isso que ele diz: olha, eu não preciso do testemunho, viu? O que eu faço dá testemunho da minha vida. Será que nós que estamos aqui hoje celebrando essa novena de São José, teríamos condições de dizer o que Jesus disse? O que eu faço com a minha vida dá testemunho de mim diante de Deus. Então você pode ter certeza que é o que fazemos aqui que vai servir de testemunho da nossa vida prática, dia a dia, na presença do nosso Deus. Ele não vai perguntar: quantas vezes você José não tem lá? Ele vai perguntar o que você fez da sua vida. Sabe aquela pergunta que Deus faz a Caim quando ele volta depois de ter matado Abel?
Quem lembra qual foi a pergunta? O que você fez com seu irmão? Onde ele está? Essa é a pergunta que Deus vai fazer para nós. O que você fez com o irmão que eu coloquei do seu lado lá na igreja de São José para rezar com você? Ele tinha que rezar com aquela besta? Tinha! E você afugentou, rapaz? Portanto, afastai-vos de mim, que eu não te conheço. Oh, meu Deus do céu! Mas Senhor, não foi teu nome? Não foi a fé em ti que eu guardei, conservei? Foi, mas a fé que você tem no seu coração se vive na prática do dia a dia, ou então não é fé. A missa que você celebra na novena de São José tem que ser revestida do sofrimento da cruz de Cristo. Como disse o Papa hoje, uma fé sem cruz, uma vivência cristã sem cruz.